Estão enxergando? Estão enxergando, gente? Alguém? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui a gente estava falando, então, né, que aqui eu vou usar, então, exercícios para ganhar amplitude de movimento e exercícios para ganhar força muscular, né? Então, para ganhar amplitude de movimento, a gente falou da mobilização passiva articular, né? Do modo oscilatório grau 3 e do modo de translação grau 3, tudo bem? E falamos também do alongamento, aqui por FNP, e falamos do exercício ativo assistido no final. Todo mundo lembra? Todo mundo lembra? Estão me escutando, gente? Sim. Tá. Aí, para ganhar força muscular, o que que eu posso usar? Bora? Exercício ativo resistido. Como, Ellen? Não entendi. Exercício ativo resistido? Exercício ativo resistido, né? Aí lembrando que aqui eu vou começar com pouca carga e ganhar mais carga, tudo bem? E evoluindo para mais carga, tranquilo? Bom, então se eu não atuei aqui, esse paciente evoluiu para o desuso daquela articulação e ele passa a usar outras articulações para ajudar na função dele, né? Então, aqui eu vou usar exercícios, né? Para ganhar a função e para voltar o movimento, concordam, gente? Então, aqui, para ganhar amplitude de movimento, a gente já acabou de falar quais são os exercícios. E aqui eu vou usar exercícios que a gente fala de exercícios funcionais, né? Que são exercícios que imitam as atividades de vida diária do paciente, né? Então, exercício como levar um garfo na boca, exercícios como com movimentos que imitem o movimento de pentear o cabelo, de tirar a roupa, de colocar uma roupa. Tudo bem? Tranquilo, gente? Sim. Se eu não fiz nada, né? Esse desuso ele vai levar ao aumento da dor, né? E aí eu tenho que fazer então um retreinamento. Eu tenho que fazer isso tudo aqui, ó. Começar com aqui, evoluindo para poder tentar então prevenir esse aumento de dor. E caso ocorra esse aumento de dor, vai gerar imobilidade, que vai começar tudo de novo e as coisas só piorando. Tudo bem, gente? Entenderam o que é um círculo vicioso? Entenderam? Sim. E viu que eu posso parar esse ciclo vicioso a qualquer momento? Impedindo que ele evolua para a próxima fase do ciclo? Entenderam? Bom, então Sim. vamos só então aqui ver que foi como é que eu falo? Que foi a dúvida da Ellen da semana passada, né? Então, quais os efeitos da imobilidade nas diferentes estruturas, né, do nosso corpo? O que que a falta de movimento, né, produz? E como que a fisioterapia resolve o problema, tá certo? Então, no músculo, né?
o músculo ele vai evoluir para uma posição e para uma composição de atrofia, né, da fibra muscular do músculo que foi lesado. Ele vai ter uma perda de função com a perda da massa muscular, vai reduzir a atividade elétrica, né, que é o que vai levar à atrofia. Eu vou ter um aumento da produção de tecido conjuntivo, normalmente o tecido fibroso dentro do músculo, né? Aumento do depósito de gordura subcutânea em cima desse músculo, tá certo? Então, isso tudo aqui são os efeitos da imobilidade no músculo. E a fisioterapia, ela vai resolver esse problema, mas normalmente a fisioterapia ela é prolongada, tá? E aí a gente vai trabalhar para ganhar o desempenho muscular novamente. Tranquilo aqui? No tendão, né? Eu vou ter uma redução do tamanho e do número de fibras de colágeno, né? Com a imobilização. As fibras de colágeno, elas ficam mais finas e desorganizadas, consequentemente, ela perde a sua força, né? Então, ela tem uma redução de tolerância à carga. Ele tem uma redução do conteúdo de água e glicosaminoglicans, que é uma proteína que tem dentro dos tendões, né? Ele tem um aumento da síntese e da degradação do colágeno. Então, o colágeno é o que dá a textura do tendão e a capacidade dele esticar e dele encolher. Então, ele vai perder isso, né? Então, consequentemente, vai ter uma redução dessa força têncil de esticar e encolher, né? Vai ter uma rigidez elástica e o peso desse tendão ele aumenta devido ao aumento também da síntese do colágeno, né? Com a fisioterapia, né? Eu vou ter que aplicar estresse mecânico, né? Nesse tendão, para aumentar a força têncil e a capacidade de absorção de energia desse tendão, tá? Isso vai facilitar o deslizamento normal e as relações com os tecidos moles, além de prevenir a formação excessiva de cicatriz. Pensando no que está escrito aqui, gente, que tipo de cinesioterapia eu poderia utilizar nesse paciente? Bora? Ninguém? Tá todo mundo aí ou eu tô falando sozinha? Professora, eu tô aqui, mas eu sinceramente tô ainda tentando entender. Tá? Então vamos lá. Que tipo de fisioterapia, de cinesioterapia eu posso utilizar para aplicar um estresse mecânico nesse tendão para facilitar o deslizamento das fibras e prevenir cicatriz? O Eu alongamento, não né, sei, gente? professora, o que que é? O alongamento. Eu estou falando em força têncil. O que é força têncil? É a capacidade de alguma coisa Tração? esticar e encolher, não é? O que é tensão? Lembra lá das forças de tensão nas articulações? Sim. Tá bom? Tá? Então, aqui seria o alongamento. Numa fase aguda, seria o alongamento passivo. E aí, depois eu evoluiria para o alongamento por FNP. Tá bom? A imobilização, né? O que ela causa, então, agora nos ligamentos, né? Basicamente as mesmas coisas
do tendão, né? Porque ligamento e tendão, basicamente, eles têm quase que a mesma composição, tá? Então, olha aqui, tudo é igual do tendão. Redução da massa de colágeno, redução da força e rigidez do ligamento, redução da carga até a falha. Então, um ligamento que está sendo lesado frequentemente é um ligamento que tem muita capacidade de rebentar, né? Eu vou ter um encurtamento desse alongamento, aumento da rigidez da articulação, né? Porque esse ligamento está encurtado, aumento desproporcional do colágeno jovem e maduro, igualzinho lá no tendão, reabsorção e enfraquecimento ósseo nos locais de inserção desse ligamento, aumento da taxa de avulsão. Avulsão é quando o ligamento rebenta e traz junto com ele um pedaço de osso, tá? A fisioterapia, ela vai ter o objetivo de restaurar as propriedades estruturais desse ligamento, né? E as propriedades mecânicas dele também, tá bom? E aí, normalmente, a fisioterapia para lesão de ligamento, ela leva mais tempo do que, às vezes, outras lesões. Tranquilo? Na cartilagem articular, a imobilização, ela produz no início um aumento do conteúdo de água na cartilagem, ela diminui a produção de proteoglicans, que é uma proteína, né, que faz parte da composição da cartilagem, a redução dos condrócitos, que são as células, né, que são capazes de produzir renovação dessa cartilagem, redução da espessura e rigidez dessa cartilagem, consequentemente, vai levar a um atrito, né, da articulação, vai causar um amolecimento dessa cartilagem, que a gente chama de malácia, tá? Divisão e fibrilação das fibras de colágeno, então essas fibras de colágeno, elas vão perdendo poder, né? Esclerose óssea subcondral. Então, essa esclerose óssea subcondral me fala que houve, então, uma redução da espessura da cartilagem e está entrando em contato o osso subcondral com o osso subcondral. O que é um osso subcondral? O osso subcondral é aquele osso que está debaixo da cartilagem, tá bom? E isso vai levar ao desenvolvimento de osteófitos, que todos vocês conhecem como bico de papagaio. Aí todo mundo fala em bico de papagaio só lá na coluna vertebral, né? Mas pode aparecer osteófito em qualquer lugar, tá? Um esporão de calcânio, que todos já devem ter ouvido falar que ou conhece alguém que tem, é um osteófito, ok? E aí a fisioterapia vai depender do tempo da lesão, né? E da carga que eu vou impor para esse paciente, tá? Numa deterioração articular progressiva, ela pode suceder a uma carga inadequada pós-imobilização. Então, eu tenho que começar com pequenas cargas e evoluindo para uma carga maior. E aí, se a gente for lembrar do que a gente já estudou lá para trás, que tipo de cinesioterapia eu posso utilizar para, inclusive, durante o movimento, impedir, né, a redução do espaço articular. Exercício, ó. Cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? Vamos lá? Fechada? Fechada, né? Então, isso, inclusive, foi, como é que eu falo? Foi questão da prova passada, né? Tudo bem? Porque ela produz aí um sistema de polia, né? E aí ela consegue diminuir esse atrito, tá bom? Ok? Professor, Oi, professor,
Pode Deixa eu te falar. perguntar. Ah, É, tem a cinesioterapia da 1 até a 4, né? Você tinha falado. Você tinha falado cinesioterapia da 1 a anteriormente. 4, como assim? Todos esses exercícios, Pedro, que a gente está Não, é que você falando, falou que tinha da 1 a 3. isso é o tipo de cinesioterapia, tá? Aí é a mobilização passiva articular que você está falando, que é um tipo de cinesioterapia. Tudo quanto é exercício que eu utilizo numa sessão de fisioterapia é cinesioterapia, tá? Aí a mobilização passiva Aí, articular. é porque eu acho- Oi? Não, é porque você tinha falado depois de alongamento e perguntou de cinesioterapia. Perguntou qual Alongamento tipo de também é cinesioterapia cinesioterapia. era. Aí você falou de alongamento. Aí aqui eu tô perguntando que tipo de Ah, tá. Não, tranquilo. cinesioterapia que eu posso utilizar nesse paciente. Aí a gente está falando então de exercícios que sejam em cadeia cinética fechada, tá? Tá bom, então. Aí, né, no osso, né, a imobilização, ela vai causar uma redução da massa óssea. O que é isso? Esse osso, ele vai ficar mais fraco, propenso a fraturas, que a gente chama de osteoporose por desuso, tá? E aí, a fisioterapia, ela vai depender da qualidade desse osso antes. Então, por exemplo, um paciente idoso, ele já tem uma diminuição da massa óssea. Se ele fratura, a qualidade do osso dele já não era boa. Então, eu vou ter que ter muito mais cuidado, tudo bem? Mas, por exemplo, a qualidade do meu osso, eu acho que é boa, né? Tá? Se eu fraturar, vai ser muito mais fácil me reabilitar do que reabilitar uma fratura no idoso. Conseguiram entender isso aqui? E aí, então, ele pode retornar ao normal, né? O mais rápido, né? E as alterações ósseas às vezes podem nem ser visíveis com a fisioterapia. Tranquilo? Sim. Tá bom? Bom, gente, então o que eu tinha que passar para vocês hoje era isso aí, tá? Alguma dúvida? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. É, essas aulas que estão sendo gravadas no Zoom, eu não estou achando elas na plataforma. Eu vou. Da aula passada eu não coloquei mesmo, mas aí eu já vou colocar tudo hoje, tá, Caris? Tá bom, Tá bom? obrigada. Alguma outra dúvida? Não? Professora, Oi, Eli. o conteúdo da senhora teórico dessa disciplina vai até essa parte ou a senhora ainda vai passar mais? Não, conteúdo teórico, eu tô assim só revisando algumas partes, né? Na semana passada Uhum. e hoje. Nosso conteúdo teórico da nossa prova teórica é o comprometimento da ADM, né? E do desempenho muscular. São esses dois últimos conteúdos, tá bom? Tá bom. Alguém mais? Professora, Oi. já passaram para vocês o calendário de provas da terceira VA? Porque parece que falaram que ia começar dia 17 até dia 23. Não, não vai ser esse calendário, não. E aí, esse calendário ele vai sair mesmo depois de amanhã, tá? Lembra que no início da reunião eu falei que vai ter uma reunião, né? Quarta-feira com o comitê de crítica de crise da
causa desse Covid. E aí a gente está trabalhando ainda nesse cronograma. Tá bom? Tá bom, obrigada. Alguma dúvida mais? Então tá bom, gente. Se Deus quiser, a semana que vem a gente vai estar junto nos laboratórios, tá bom? A Maria Eduarda tá aqui? Tá não, né? A Maria com Y? Tá não. Tô, Ah, te vi. sim, tô sim. Rebequinha. Hã? Ué, Maria tô sim. Eduarda, você lembra que a semana passada eu pedi para você dividir as turmas? Professora, eu ia até dividir, só que eu tô aguardando, porque assim que for confirmado, aí eu vou confirmar quais alunos que realmente vão, sabe? Porque aí Tá. depois eu separar a lista, aí um grupo vai, o outro não vai, e aí fica bagunçado. Então tá. Mas aí, só para vocês lembrarem, né, que se tudo der certo para a semana Mas que vão vem, ficar grupos de 9 terça-feira vai. pessoas, professora. É, isso. Aí, terça-feira, né, vai ser a turma A e quarta-feira a turma B, tá? Se for ter prática. Se não for ter prática, eu aviso a Maria Eduarda, tá? Que aí a gente vai ter aula no Zoom. Tudo bem? Tranquilo? Professora, sobre essa divisão, tem que ser por ordem alfabética ou a gente pode dividir? Ah, vocês podem conversar aí entre vocês, porque a turma já é dividida por ordem alfabética, né? Turma A e turma B. Mas aí vocês podem negociar aí, a Maria Eduarda toma pé das coisas e vocês fazem o que ficar melhor, tá bom? Ai, obrigada. Tá? Aí é com vocês. Crianças, então, ó, beijinho para vocês. Deus que abençoe, tá bom? E se Deus quiser, a gente vai estar junto. Oi? Mãe. Tá, professora. Tá Bom? bom. Obrigada, professora. Beijo. Tchau, Beijo. professora, com Deus também. Um beijo.